Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Bibicast. Eu sou a Nicole. Eu sou o Vitor. E eu sou a Valentina. Hoje estamos aqui com uma presença muito especial para nós, nossa professora Aline Castro. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Que bom conversar com vocês sobre vários assuntos, né? Sobre educação, sobre filhos, sobre brincadeiras, sobre tudo. Que bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença, Miss. E, bom, o que você acha mais diferente no seu tempo e nos tempos de hoje? Com relação à escola? Isso. Primeiro, porque no meu tempo de escola, quando as professoras falavam meu nome, eu já morria de medo. Eu ficava, muito calada. Eu tinha medo de olhar para o lado, assim. E hoje eu observo que muitas vezes os professores falam, chamam o nome e aí continuam conversando sem medo da advertência. Eu tinha muito medo de advertência. Fora a parte física, eu fico olhando, por exemplo, aqui na Bright Bee, tem muita coisa, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, de exercitar a comunicação. Eu tinha muita vergonha, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas isso aqui é muito diferente, né? A exercitar o comunicar, o falar, é algo que na minha escola, assim, naquele momento não tinha. E essa é uma das grandes diferenças que eu acho que existe. O que você queria ser quando você era pequena? Eu queria ser bailarina. Eu tinha um quadro de bailarina bem grande, assim, no meu quarto. Eu achava lindo, eu fazia balé. E eu achava que eu ia ser, enfim, bailarina. Não precisava falar, porque eu não falava muito bem. E aí eu queria ser bailarina, assim, quando eu era bem pequena, 5, 6 anos. E o que fez lhe mudar de ideia? Pois, eu tinha muita dificuldade de me expressar. Sabe aquelas crianças que as pessoas perguntam, oi, tudo bem, qual é o seu nome? Eu ficava assim, ó, com medo de falar, sabe? Eu tinha muito medo. E aí eu comecei, a diretora da época da escola que eu estudava percebeu e nas apresentações ela me colocava bem na frente. Imagina, eu super tímida, eu com muita vergonha de todo mundo, sabe assim, o bichinho do mato, eu ficava assim. E aí disse, pois agora você vai pra frente. E de verdade que eu acho que isso mudou a minha vida, porque eu fui obrigada, eu fui exercitando ficar na frente nas apresentações. Tinha o Dia das Mães, ela me dava o microfone para eu ir lá e falar. E eu acabei gostando, né? Acabei exercitando tanto isso, eu acho que tinha mais ou menos uns 9 anos. E eu comecei a gostar de me comunicar, de falar, e fui exercitando isso ainda pequenininha. Miss Aline, sabemos também que você é mãe, né? Sim, sou mãe do Bruno. Sim. E o que você acha assim, mais difícil de ser mãe? Nossa, sabe o que eu acho? Eu sempre falo para minha mãe, eu falo assim, mãe, na sua época era muito mais fácil educar. Porque quando a criança começava a comer, dava sopa. Se a criança fazia alguma coisa errada, palmada. Agora já é tudo diferente. Quando a criança vai começar a comer, aí não é sopa, é um BLW. Não é assim, não pode fazer isso, não pode fazer isso. São muitas as informações. Então, eu acho que o que é mais difícil é a gente ouvir nosso coração e saber o que é certo e o que é errado, porque tem muitas coisas que são, alguns médicos acham certo, outros não acham, alguns psicólogos acham certo, outros não acham, né? E eu acho que você entender o que é certo para o seu filho, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. E também acho que é difícil, vai ser muito difícil se meu filho, por exemplo, escolher morar fora. Às vezes ele fala, mãe, quando eu crescer eu quero morar nos Estados Unidos. Eu falo, eu vou também, eu vou junto. Mãe, por favor. E ele tem 7 aninhos, né? Mãe, por favor, eu acho que eu vou junto. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito difícil. Se ele quiser morar fora, eu vou pagar o maior mico, que eu vou junto. Você passou por alguma dificuldade na sua gravidez? Na gravidez, não, mas eu tive muita dificuldade para conseguir engravidar. A gente estava falando ali nos nossos bastidores, né, antes de começar a gravação. Eu tenho 8 diagnósticos de estéril. Eu achei que eu nunca pudesse ser mãe, assim, vários médicos. Eu tenho uma doença chamada endometriose. E aí eu acordava de madrugada, todos os dias, 3 horas da manhã, eu me trancava no banheiro, botava o joelho no chão e dizia, Deus, manda meu filho, você mandou crescer e multiplicar? Então você vai mandar meu filho. E voltava para dormir. E aí, quando acabou assim tudo, fiz tratamento não deu certo, enfim. E aí, uma vez eu fui fazer o ultrassom, né, para saber se estava tudo bem. E aí, a médica olhou assim para mim e falou, disse, você aqui de novo? Eu disse, eu tô aqui de novo. Como é que tá esse coraçãozinho? Eu disse, doutora, meu coração tá tão triste, porque... Aí ela olhou assim e disse, não, eu tô falando do coração que tá batendo aqui na sua barriga. Aí eu falei, como assim? Eu vim aqui pra fazer isso. Não, ó. Aí ela aumentou assim. Aí fez tutu, 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 tutu.
Então, assim, depois de muito tempo tentando engravidar, depois de muitas, assim, sabe, tentativas, eu passei por esse grande susto, que eu fui fazer ultrassom para saber como é que estava aqui, se estava tudo bem, e aí eu já estava grávida, né? Foi eu digo que meu médico diz que meu filho é um milagre. A gente até hoje não entende exatamente como é que deu certo, mas deu, ele está aqui, ele é lindo. O que lhe fez Persistir. Nossa, eu acho que a vontade mesmo de ser mãe, sabe? Assim, mesmo na verdade, quando os médicos falavam, você não vai ser mãe, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu nunca contei pro meu marido, eu nunca contei pra minha mãe, eu nunca contei pra ninguém que os médicos diziam isso pra mim. Eu ficava caladinha, né? É porque eu acho que se eu falasse, ia tornar verdade, sabe? Então, eu acreditei muito, sim. Existe uma história na Bíblia, que é Ana, mãe do profeta Samuel, que ela também tem um diagnóstico de estéril. E a Bíblia conta que ela, quando ia orar, as pessoas achavam que ela estava bêbada, porque ela não conseguia mais nem falar. Eu era exatamente assim. Eu não conseguia mais nem orar. Assim. Eu queria tanto, 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 que na hora da minha oração eu só conseguia balbuciar. E aquilo para mim era a certeza de que eu estava no caminho certo, que Deus estava me ouvindo. Eu acho que fé, muita fé. E sua relação com seu filho, você já comentou que você não quer de jeito nenhum que ele se afaste de você. Você acha uma relação saudável? Pois é. Então, boa pergunta. Eu sei que a gente não deve ser assim, que a gente deve dar asas para os nossos filhos. E a psicologia chama de filho dourado, né? Que é aquele filho que a gente acha que nunca vai vir, ou às vezes a mãe tem um aborto e depois vem outro filho. A gente acaba querendo colocar um filho numa bolha. Então eu fico tentando fazer de tudo para não. Sabe assim, o menino tá ali, menino, ele vai cair, ele vai cair. Não, deixa ele cair. É muito difícil. Então eu tenho essa. Mas eu fico vigilante, né? Eu fico me vigiando para deixar ele livre, para deixar ele solto, porque o meu instinto mesmo é assim, sabe a galinha quando bota o pintinho assim dentro dela? O meu instinto é esse, mas eu sei que o certo é deixar os nossos filhos voarem. Eu vou conseguir, vai dar certo. E ele já fez muita danação quando você deu muita liberdade? Quando eu dei muita liberdade. Eu acho que eu nunca dei. Já, como toda criança, já fez, mas é sempre algo que a gente conversa. É algo que eu sempre ensino muito para ele, a se expressar. Por isso que eu sou tão feliz em ter essa turma. Por isso que eu sou tão feliz em poder falar sobre algo que eu ensinei muito para meu filho. Então, na pandemia, ele tinha uns 4 aninhos, eu ensinava muito ele a se expressar. Por exemplo, a gente estava vendo a revistinha do Chico Bento, e aí eu disse, olha, filho, ele precisa se expressar. Se ele tivesse se expressado, vocês conhecem o Nholau, Chico Bento? Né? Ele não vai lá e pega a goiaba do Nholau? Se ele se expressar e disser, poxa, Nholau, eu queria tanto essa goiaba, por que o senhor não dá uma para mim? Eu tenho certeza que o Nholau daria. Por que ele deve fazer isso? Então eu ensinei muito ele a falar, a se expressar. E aí ele desenvolveu muito isso. Olá, eu sou Sofia e temos uma pergunta para Maria. Miss, algumas pessoas aqui sabem que a senhora tem um podcast, né? Sim. Com o nome Papo de Mãe. Como veio essa ideia desse podcast? Então, e unindo as duas coisas que eu mais amo na vida, que é a maternidade e a publicidade, né? Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. E aí eu trouxe o programa exatamente por causa disso que eu falei no início, porque a maternidade hoje nos dá muitas dúvidas. Então foi a ideia de trazer psicólogos, trazer educadores, tanto para um podcast como um programa de TV, para a gente reunir essas informações e falar sobre maternidade. Como se sente depois de ter um filho? Como se sente assim, sendo que foi um milagre assim? Então, muito realizada. Às vezes meu filho vai dormir, aí eu fico, meu Deus, será que é meu mesmo? É isso mesmo, eu tenho um filho muito realizado e muito grata, né? A palavra é essa, de muita gratidão a Deus por eu ter conseguido ter um filho. Você tem vontade de ter outro? Não, eu não posso ter outro. Meu filho já é um milagre, né? Assim, segundo meu médico, eu fiz cesárea, o médico quando me abriu, ele fez assim, ele afastou para trás. Ele disse, meu Deus, ele já estava pegando assim o bisturi para me cortar na vertical, né? Todo mundo na cesárea eu corte assim, então já foi bem difícil. Mas não, eu estou muito feliz com o meu. Nosso plateia, tem mais perguntas? Temos uma pergunta da Gila. Miss Aline, seu filho estuda aqui, não estuda? Sim. O que fez você querer colocar ele aqui na escola? Então, o que fez? Nossa, desde pequenininho, ele era bebezinho, e quando a gente passava aqui, acho que ele tinha uns 8 meses, ele olhava a Belinha e fazia assim, bzz, 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 ele já ficava brincando. Aí todo mundo perguntava, Bruno, como é que faz a Belinha? Desde pequenininha já fazia parte, assim. E aí, a Miss André me convidou pra gente vir pra cá, eu disse, nossa, é a realização de um sonho desde bebezinho.
Eu acho que o fato de a Bright Bee trazer isso, de ter não só as disciplinas tradicionais, de ter uma disciplina com Baby News, de trabalhar muito bem a inteligência emocional, sabe? De ter muitas aulas passeios, de ter isso, de pensar um pouco fora da caixa. É algo que eu sonhei muito para meu filho, é algo que, como eu já disse, eu sou muito feliz de estar aqui, de trazer isso para vocês, porque eu acho que essas disciplinas, elas fazem muita diferença, sabe? Eu acho que hoje as crianças, elas precisam sim aprender a tabela periódica, mas elas precisam ter contato com a natureza, ter contato com o animal, brincar, olhar para a nuvem, ver que forma que ela tem. Então, eu acho que essa escola é maravilhosa por isso, que ela nos traz muita criatividade, né? Sim. E você acha que ele estaria bem nesse nosso programa? Muito! Ele é muito tagarela. Ele falaria... Nossa, ele fala muito. Daria. Daria muito. Fala mais que eu. Mais alguma pergunta da nossa plateia? Como é que você conheceu a Miss Adriana e a Miss Neyara? A Miss Neyara eu já conhecia dos bastidores, assim, da televisão. E a Miss Adriana eu conhecia aqui, através da Miss Neyara. Elas já estavam, né, à frente do Baby News. E a gente sempre fala assim que deu... Sabe aquela expressão, deu match? Sabe? Tanto com a Miss Adriana como com a Miss Neyara, a gente pensa uma coisa, eu já concordo, tô lá na frente, é algo que a gente consegue pensar em coisas de forma rápida e de forma bem eficiente. Você acha que vocês três juntas fazem um trio parada dura? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que a gente se dá muito bem. Nemis, eu gostei muito dessa conversa e eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar. Para quem está nos assistindo, sim. Primeiro, já reforçar, né, essa alegria de estar aqui, de estar vendo vocês entrevistando, se expressando. Muitos, lá no iniciozinho a gente fez uma gravação, alguns não queriam nem ficar perto da câmera, já é uma felicidade maravilhosa ver que tudo isso está acontecendo. E convidar você que está assistindo para assistir também os outros podcasts, né, que foram os nossos colegas quem produziram. A gente sempre fez tudo com muito carinho, com muito amor, e deixar o convite para assistir os demais. Miss, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo o nosso bate-papo. Que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado. Então foi isso, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.